estudo para as provas difíceis na medicina. Se você não me conhece, eu sou a Bru, muito prazer, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já me segue aqui nas redes sociais também, Focus Bru. Eu compartilho a minha vida com vocês, muita dica, muita coisa boa. Porque afinal de contas, eu tô no 4º período, tenho 25 anos, faço medicina pelo FIES, eu fiquei 6 anos aí no cursinho, sofri muito e eu tento compartilhar um pouquinho da minha rotina, das minhas angústias, dos meus medos, das minhas ansiedades e também das minhas conquistas, dos meus objetivos para ajudar vocês, porque eu sei que tem muita gente que tá nessa mesma situação e eu quero dizer que você não tá sozinho. E se você entrou na faculdade agora e tá encontrando um mundo novo de oportunidades, mas também muito medo e insegurança, fica firme, tá bom? Porque eu passei por isso e eu quero te ajudar a passar por isso. Mas o vídeo de hoje vamos falar então como é estudar matérias difíceis na medicina. Eu acho que desde o primeiro período a gente já é confrontado com muita coisa difícil. Porque a pegada do estudo para o ensino médio, pré-vestibular, é diferente da pegada do estudo na faculdade, entendeu? Então a gente tem esse baque, então fala, primeiro período é moleza. A gente fala isso porque a gente já passou pelo primeiro período, mas quem entrou lá no primeiro período, eu pelo menos fiquei com baita insegurança quando eu vi um monte de músculo para decorar, origem, inserção, ação, função, origem embrionária, então assim, assusta um pouco. Então eu acho que provas difíceis na medicina a gente vai ter por muito tempo aí em todo o curso, independente de qual grau você está. Como eu falei, eu tô no 4º período, tô aí no fim do básico, graças a Deus. Todo mundo fala que no clínico melhora, eu espero que sim, porque olha, esse 4º período tá dando suador, viu, gente? Caramba, eu tô com tanta coisa pra fazer e acaba que as matérias estão bem densas, sabe? O horário super puxado, mas vai dar, que no fim vai dar certo. Então, vamos lá. Como que eu tô estudando para as provas mais difíceis que eu tô tendo agora? Eu acho que a chave principal aqui é saber que cada matéria você estuda de um jeito diferente. Não é fazendo resumo, às vezes, ou copiando 140 slides que você vai aprender. Eu acho que esse método, eu confesso que esse método de resumo assim, eu tive muita dificuldade de abandonar ele, porque eu achava que só assim eu ia aprender, tinha muita insegurança, mas eu acho que ele não é tão útil assim no nosso dia a dia, sabe? Justamente porque a gente precisa otimizar muito o nosso tempo e aprender a estudar ativamente, a forçar o nosso cérebro a lembrar das coisas, né? A forçar ele a raciocinar as coisas. E eu acho também que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande que são as inteligências artificiais, né? Então, assim, eu acho que elas vêm muito para nos ajudar, para nos dar um direcionamento, estimular o nosso raciocínio clínico. Ainda mais as inteligências hoje em dia que são voltadas para a medicina. Hoje em dia, por exemplo, eu uso muito o Chagas. Eu uso todos os dias da minha vida o Chagas. Se você me acompanha lá no Instagram, você vai ver que eu sempre tô postando do Chagas. Para quem tiver interesse em conhecer, assinar os planos dele, vale muito a pena. A gente tem o cupom FOCUSBRU, tá bom? Vale muito a pena porque, como eu disse, é uma plataforma totalmente pensada para o estudante de medicina, seja qual período você estiver. Então, ele tem uma base de dados muito consolidada e confiável. PubMed, Cielo, o site do SUS. Então, assim, tem um banco de questões, tem resumo, tem flashcard. Assim, ele transcreve aula. Gente, eu fiquei, assim, muito surpresa positivamente com todas essas ferramentas que ele traz e por um preço muito ok até. Porque se você for pagar o ChatGPT, que é uma IA genérica, assim, é bem mais caro do que o Chagas, que com o nosso cupom FOCUSBRU sai aí num preço ok por mês aí. Eu acho que vale a pena o investimento. Por que eu falo isso? Porque eu uso muito. Então, nas provas mais difíceis, ele consegue me dar um direcionamento do que estudar. O que na prática clínica, na prática médica faz mais sentido. E ele faz umas perguntas específicas que estimulam o nosso raciocínio. Sabe, nada muito complexo, porque eu ainda estou no 4º período, mas ele faz perguntas que direcionam, que estimulam o nosso pensamento, sabe? Eu tô, assim, gostando muito e eu tô usando ele muito no meu dia a dia e tô recebendo um feedback muito legal dos seguidores que estão usando. Por exemplo, eu tenho dúvidas que eu tenho da matéria, eu coloco nele para ele me responder. Eu peço para ele, eu tava estudando vascularização do abdômen, tava com muita dificuldade de decorar
a anatomia daquilo e pá, decora assim. Eu gosto de ter um raciocínio, eu gosto de ter ali uma coisa que faça sentido para eu seguir uma linha de pensamento. Aí eu peço pra ele, eu falo, Chagas, me ajuda a estudar vascularização do abdômen, me dá um caso clínico para ver onde que eu vou usar isso daqui lá na frente, para eu raciocinar uma questão que a professora pode pedir na prova. Outra coisa, gente, essa imagem aqui vai resumir muito como é o estudo na medicina, que a constância não é você dar o seu máximo todos os dias, mas é você fazer alguma coisa todos os dias. Tem dia que você acorda super produtivo, nossa, eu vou estudar 15 horas, e você consegue. Mas tem dia que você vai estudar 15 horas, rende só 2 horas. Então, assim, a constância é sobre isso, é a gente continuar e fazer, e se respeitar também. Porque a medicina é um curso, sim, que exige muito de nós. E a gente tem que se respeitar e se cuidar aqui. Porque senão, infelizmente, pode dar algum problema bem ruim pra nós aí, um burnout, se a gente não se respeitar, não se cuidar. Eu não tenho bichinho de estimação aqui, mas no cursinho eu dava aula para minhas cachorrinhas lá em casa. Mas eu uso uma pelúcia, uma lhama bonitinha, e eu dou aula para ela. Vocês sabem, né, que de acordo com a pirâmide, dar aula, né, você explicar para alguém a matéria é o melhor jeito de estudar. Então, assim, eu gosto muito desse método, faço isso e dá super certo, tá? Não duvidem dos meus métodos porque os resultados são garantidos. E aí entra uma coisa muito importante que é a parte mental, que eu quero falar pra vocês aqui. Assim, por exemplo, vai chegando perto das provas, a gente vai se desesperando, né? Se eu tivesse 3 horas pra estudar sem ter prova perto, eu ia aproveitar essas 3 horas e ia estudar 3 horas. Agora, quando você fica, meu Deus, daqui 3 horas eu tenho prova, eu tenho que estudar, você não consegue estudar, parece que você não consegue focar ali, né? Porque você fica pensando, nossa, daqui 3 horas eu tenho prova, eu preciso saber disso. Aí você fica gastando tanta energia pensando que a prova tá chegando que você não consegue estudar. E aí, é horrível, não é essa sensação? Então, eu fico assim, na hora do desespero, eu falo, as 3 horas vão passar de qualquer jeito. Isso, eu só tô me auto-sabotando. Conversar com você mesmo ajuda, viu, gente? É um método muito bom também nas horas de estudar para prova difícil. Você tem que falar, calma, as 3 horas vão passar de qualquer jeito, eu ficando nervosa, ansiosa ou não. Então, assim, respira fundo e vamos aproveitar uma coisa de cada vez, 1 hora de cada vez, 1 minuto de cada vez. Então, agora eu tô aprendendo aqui sobre espiroquetas. Então, vamos lá. Entendeu? Você tem que trazer você para o momento presente. Não pode deixar a sua ansiedade te controlar e ficar roubando o seu tempo, sabe? Isso faz toda a diferença para estudar na hora de prova difícil. Porque se você ficar alimentando os pensamentos ruins que você não vai conseguir, de que é difícil, de que é isso, que é aquilo, meu amigo, você vai ficar o seu maior inimigo. Não deixe que isso te domine, tá bom? Esse foi algum dos ajustes que eu fiz aí para conseguir lidar melhor com a pressão das provas da medicina. Se você quer ver mais conteúdos assim, já se inscreve no canal, curte, comenta esse vídeo e já me segue nas outras redes sociais que eu posto muita coisa boa por lá também. Te vejo no próximo vídeo. Beijinhos!